Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Triângulo Saúde Podcast, tá bom? Estamos chegando no oferecimento de Bob's, Central Celular e Pátio Cidade. Isso mesmo, é o nosso podcast Triângulo Saúde, promovendo saúde por meio do conhecimento. E hoje vamos falar para vocês sobre um tema aí que gera muita dúvida, vamos falar sobre suplementos, medicamentos e o que realmente faz bem para a saúde. Será que tomar vitaminas resolve? Será que tomar suplementos resolve? O que temos de novidades, tá certo? E para conversar com a gente, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios a Dayana Mello, ela que é química, farmacêutica e psicóloga. Dayana, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos conversar. Muito bem, vamos conversar aí, né? Muitos assuntos. Realmente, Dayana, para começar, você pode se apresentar, por gentileza, e contar um pouco aí da sua formação e experiência na área? Tá, vamos lá. Eu sou química, né, farmacêutica. E mais recentemente, assim, 3 anos atrás, eu finalizei o curso de psicologia. E desde então, desde os 15 anos, eu entrei na área da docência, estive ali trabalhando em farmácia de manipulação, indústria, bem diverso, né? Mas o que a gente entende? Que a saúde, ela é muito diversa. Durante esse tempo aí todo que eu estudei, eu também fiz pós-graduação em práticas integrativas e complementares, fitoterapia, aromaterapia, porque a gente entende que o ser humano, ele é biopsíquico, socioemocional e espiritual. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar no integralidade, né? Então, de certa forma, eu passei por alguns aspectos interessantes. Então, meu diretor, vamos ter que fazer uns 3, 4 episódios aí com ela, tá bom? Vai ser um prazer. Vamos falar então aí sobre suplemento e medicamento. Qual que é a diferença entre suplemento e medicamento? Então, vamos lá. O suplemento, ele vem para complementar alguma coisa que o seu corpo já produz, já sintetiza ou ele adquire já na própria alimentação. Então, ele vem para complementar, para dar um suporte para o que o organismo já tem ali, né? Já o medicamento não, ele vem para sanar um sintoma de uma doença ou para ajudar ali num processo de adoecimento, de doença de fato. Não que o suplemento não possa ser utilizado no processo de doença, mas em geral o suplemento ele é utilizado mais para prevenção, para os cuidados da saúde, do que de fato para um processo de doença, né? Que a gente tem que entrar já com o medicamento propriamente dito. Então você pode falar que todo mundo precisa tomar suplemento? Depende. O que a gente tem, assim, se a gente pensar na alimentação, nem todo mundo se alimenta de maneira adequada, nem todo mundo tem ali todos os processos biológicos adequados, enfim. Então, hoje, uma grande parcela da população, sim, precisa de suplementação. Só que essa suplementação, a gente tem que ser muito criterioso e ético para fazer ela. A pessoa, ela precisa passar por um médico, ela precisa passar por exames, porque nem todo mundo precisa suplementar a vitamina D. Às vezes, seu corpo tá produzindo, assim, ela vem do sol, né? Às vezes, seu corpo tá ali com a quantidade adequada de vitamina D, mas às vezes não. E isso afeta vários processos metabólicos. Então, o ideal é que a gente faça uma triagem. Isso é individualizado. Cada pessoa vai ter uma necessidade fazer específica. Fazer o seu exame certinho, ir no profissional, né? Exato. E isso é fundamental. Porque, no final das contas, assim, a gente garante que aquela suplementação vai funcionar. Me fala, essa questão do suplemento surgiu aí nesse novo século, né? Como que era antes? As pessoas, elas viviam sem? Ou hoje elas vivem mais com? Elas viviam sem, mas a gente não sabia, né? Por exemplo, o escorbuto, né? A falta de vitamina C. Não tinha muito conhecimento, né, na época, né? Mas as pessoas viviam como tinham. E aí, hoje a gente tem maior qualidade de vida, medicina, maior expectativa de vida. E a suplementação, ela vem para auxiliar, né, a saúde do ser humano durante todo esse trajeto da vida dele. E é auxiliar. Porque tem outras coisas muito importantes ali, além da suplementação, né? Dayana, qual que é o suplemento mais comum hoje? E para que ele serve? Os mais comuns aí, que todo mundo, assim, que a maioria das pessoas tomam. Tem uns que eu gosto. Hoje a gente tá num hype aí da creatina. Tem creatina de brigadeiro, caramelo, goma. Tem várias formas de fazer uso de creatina. É verdade que a creatina, me falaram uma vez que se você começa a consumir ela, certo, depois você para, o que você consumiu não serviu para nada. Não é bem assim, não.
É porque a creatina, a gente já deveria adquirir, né, comendo ali carnes vermelhas, né, e dentro da nossa alimentação. Só que a quantidade de creatina, por exemplo, para quem treina, a necessidade dele é maior. E hoje a gente sabe que a creatina, ela não tá ligada só ali a fortalecimento muscular. Ela tem um papel importante no cérebro, ela tem um papel importante cardioprotetor. Só que o excesso também não é tão bom, não. O excesso da creatina, você pode ter um comprometimento renal. Então, como a gente disse no início, depende da necessidade de cada um. Mas, hoje, o que se diz dentro do... O que os estudiosos dizem é que a creatina é um suplemento muito interessante desde ali a fase da criança até o idoso. Qual o risco da pessoa tomar o suplemento sem orientação? A gente está falando da creatina, né? Por exemplo, um comprometimento renal. Às vezes a pessoa já tem um processo renal ali desenvolvido, ou ela não tem uma absorção adequada, e aí ela tá adoecendo enquanto ela poderia estar, né, ganhando saúde. Não só com a creatina, mas tem uma coisa curiosa que a dose faz toda a diferença, e a necessidade também. Então, se você tá usando um suplemento que você não precisa, você tá acumulando ele no seu organismo, ou você tá tendo que excretar. Para você excretar as vias de excreção, né? Via renal, que é a urina, né? Ou via intestinal, né? Que são as fezes. E quando aumenta muito esse volume de excreção, os seus órgãos vão sofrer. Até para absorção. Também não adianta a gente colocar tudo ali numa cápsula e tomar tudo de uma vez, não. Porque a gente não consegue absorver tudo de uma vez, né? Por isso que a gente tem que ser muito criterioso na questão de suplementação. É a questão da indicação, né, dos medicamentos, igual você falou aí. Quando você toma uma dosagem... até eu anotei aqui que as pessoas tomam muito ômega 3. Aí tem profissional que indica uma dose. A pessoa fala assim, não, aquela dose é muito, eu vou tomar pouca. Quem que tá errado? É o profissional ou é a pessoa que tá te falando, não, eu não vou tomar aquela quantidade que o profissional me indicou? Ninguém tá tão errado assim, né? É que cada um tá ali dentro das suas limitações. Na verdade, tem diferenças de ômega 3. Tem ômega 3 que tem, que são mais puros, né? Que a gente fala, tem uma quantidade maior de ácido oleico que a gente precisa. E tem outros que não. Tem diferença de necessidade. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Mas o ômega 3, em geral, é um suplemento muito interessante também. Ele tem várias funções. Ele auxilia ali na perda de peso, na troca de colesterol ruim para colesterol bom, né? E aí, a questão é que ninguém tá errado. É que se as pessoas conversarem e estudarem um pouquinho mais, elas se ajustam, né? A questão, vamos falar aí da questão dos medicamentos. Quais são os riscos? A gente sabe que existem riscos, mas as pessoas ainda insistem com a automedicação, né, Daiane? É um risco muito severo, porque se o suplemento já pode ali ter um efeito colateral, o medicamento com certeza tem um efeito colateral, tá lá na bula, a gente sabe. Então, essa dosagem, a continuidade, tudo isso tem que ser definido pelo médico, né? O medicamento, ele não foi feito para você usar, né, em salvo raros casos, não foi feito para ser utilizado a vida inteira. Ele é feito para tratar um sintoma ou para tratar uma doença e ele tem que ser descontinuado. Você tem que parar de tomar aquele medicamento, ou então você não curou a doença, né? Agora, raros casos, a gente tem que levar o medicamento a vida inteira porque é um custo-benefício para nossa saúde. Aí, a gente tem que conversar a respeito. Tem que, né? O interessante é as pessoas procurarem mesmo um profissional, porque muitas vezes as pessoas vão pela moda, né? Tá na moda da creatina, tá na moda do whey, né? Do whey protein. Então, o interessante é a pessoa procurar mesmo. E aí a gente tem vários suplementos que são mais importantes, às vezes, até que essas que a gente tá comentando, né? Porque a gente fala muito creatina, whey protein, ômega 3, talvez para quem tá em treino, né? Mas a gente tem ali, B6, B12, zinco, magnésio, vitamina C, vitamina D, que são importantíssimos. E às vezes... não tô dormindo, vou tomar um magnésio. Mas talvez não seja o caso do magnésio. Então, por isso que a gente tem que pesquisar. São vias metabólicas diferentes. Às vezes você precisa de uma melatonina, B6 e triptofano, que é precursor da melatonina. Depende muito de cada caso. Agora, você ir direto para o Zolpidem também é um problema. Daiane, mitos e verdades.
As vitaminas ajudam qualquer tipo de cansaço? Não. Porque o cansaço, ele não tem uma fonte só, né? A gente tem ali um cansaço que é um cansaço físico, a gente tem um cansaço que é um cansaço psicológico, a gente tem que saber onde está essa falta do cansaço. Comentei aqui, ó, B6 e B12 são utilizados para o cansaço, por exemplo. Mas e se a pessoa tiver com níveis séricos adequados? Então não é isso que está gerando esse cansaço. Então saber o motivo do cansaço ajuda a gente a acertar no suplemento ou no medicamento, né? A questão dos produtos, se fala muito para o produto natural. Eles são realmente seguros? Então, gosto muito de produtos naturais, mas nem água em excesso é segura. Depende, né? Depende da dose, depende da pessoa. Cada organismo é um organismo. Tem pessoas que têm sensibilidade, tem pessoas que têm alergia. Mas, em geral, os produtos naturais, eles são mais seguros. Eles geram menos efeitos colaterais, né? Eles têm ali, a gente chama de uma classe de segurança mais adequada. Mas tudo é individualizado, depende. Você falou da água aí, né? Eu até tava com um amigo meu que estava internado esses dias e ele estava com problema no sódio, porque tomava muita água, né? Ele falou, não, toma água, mas como um salzinho também. Então, o excesso de sódio pode, em idosos principalmente, pode levar a até uma síndrome que é muito parecida com a demência. Só para vocês terem noção, tanto que o sódio é complicado, né? E é isso mesmo, tudo que a gente faz na nossa vida, né? A gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter ali as quantidades adequadas. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso Triângulo Saúde Podcast, pelos nossos canais aí da Web TV Triângulo, no oferecimento de Bob's, Pátio Cidade e Central Celular. Informação, conhecimento e conteúdo sério para você. Estamos recebendo a Dayana Mello, ela que é farmacêutica química e também é psicóloga, né? Então, nós podemos ficar aqui uns 3 episódios que tem muito assunto, mas hoje estamos falando sobre medicamentos e suplementos, né? Você está entrando nessa área aí, né? Tá chegando aí a Exclusiva Farma. Fala pra gente desse empreendimento em Tuiutaba. É isso mesmo. A Exclusiva Farma é uma farmácia de manipulação humana e veterinário, né? A nossa premissa é tratar com exclusividade e individualidade cada paciente que a gente vai ter dentro da nossa farmácia, né? Aquele medicamento, ele tem aquela dose de exclusividade, ele é feito para aquele indivíduo como um todo. Então, com muito amor, com muito carinho, a gente vai ter ali uma parte toda específica para pets, a gente vai ter a parte toda de cosméticos também. E aí a gente tem expectativa de em maio já tá aí na cidade. Opa, muito bom, hein? Isso Então vem mesmo. novidade aí, pessoal. Fica de olho. Tá chegando então a Exclusiva Farma, isso mesmo, né? Isso mesmo. Beleza, voltando aqui para o nosso assunto. Então, Dayana, se a pessoa também se atever para uma alimentação bem equilibrada, ela pode esquecer dos suplementos, dos medicamentos? Sim, não. A gente fala que são poucas pessoas que conseguem adquirir tudo que ela precisa da alimentação. Ela precisaria ter uma dieta muito variada e quantidades muito específicas, né? E tem alguns suplementos que a gente não consegue, de fato, aquela quantidade que a gente precisa naquele momento através da alimentação. Agora, uma alimentação balanceada, uma atividade física adequada, elas ajudam e muito. E aí podem diminuir a necessidade de suplementação. Porque também, se a gente parar pra pensar, se a pessoa tem um trabalho, assim, que exige muito do mental dela, então ela, de repente, gasta muito, né, moléculas ligadas a esse processo. E se ela trabalha muito de forma braçal, né, ela treina muito, ela precisa muito de moléculas ligadas a essa função muscular. E aí ela não consegue, muitas vezes não consegue adquirir tudo a partir da alimentação. Nesse caso aí, se a pessoa tomar só aquela vitamininha dela lá, ela resolve alguma coisa? É meio caminho andado. Aquela vitamina genérica, o que acontece? É uma vitamina genérica. É um pool de coisas que talvez todo ser humano ia precisar, mas não é bem assim. Ali tem vitamina C, D, B12, B6, B3, ok, mas e se eu não precisar daquilo? E se a quantidade que tiver ali for uma quantidade menor? Então, aquela vitamina, se não for feita pra mim, se não for individualizada, eu tô jogando ela fora.
Né? Então, a vantagem de você fazer os exames, consultar um médico e fazer um suplemento específico para você é porque é o seu momento, é o seu organismo. Você vai conseguir absorver o suplemento da maneira mais benéfica ali possível. E você vai ter louros diante disso, né? Você vai conseguir, de fato, ver que aquele suplemento tá fazendo efeito. Porque tem outra coisa. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tô tomando suplemento e não tá fazendo efeito. Mas a pessoa tá tomando dose errada, via de administração errada, ou de repente horário errado, com alimento sem alimento faz diferença, ou foi feito dosagens incorretas, né? Enfim, eu tô tomando junto com alguma coisa que vai atrapalhar ali a minha absorção, e aí o suplemento não faz o mesmo efeito, né? Então a gente tem que ser cuidadoso até no como tomar, quando tomar e por que tomar, né? Daiane, então a regra é a seguinte, o milagre ele não existe, a gente tem que ir atrás das coisas acontecerem, né? Não, curioso você falar de milagre, né? A gente tá no momento com muitos análogos do GLP-1, que são as canetas emagrecedoras, inclusive agora a gente tem até os medicamentos via oral, né? A gente tem semaglutida já via oral, já disponível nas drogarias, né? E as pessoas acham que isso é um milagre. Mas se a gente emagrecer muito rápido, se a gente fazer uso desses medicamentos sem a suplementação, sem atividade física, sem a alimentação adequada, com certeza um BO vai dar. A gente vai engordar tudo muito rápido, como algumas pessoas relatam, ou a perda de peso vai ser muito lenta, a gente não vai ver a resposta que a gente deveria ver, ou de repente a nossa saúde fica comprometida, né? Porque a gente sabe que essas canetas emagrecedoras a gente perde também muita massa muscular. E uma das coisas mais importantes, eu tenho amigas nutricionistas que trabalham em hospitais, em UTI, e eu aprendi com elas que uma das coisas mais importantes quando a gente vai para um UTI, quando a gente vai para um hospital, é massa muscular. Por quê? A gente reage melhor ao tratamento, a gente volta com mais saúde, e a gente não pode perder assim tão rapidamente nossa massa muscular. A gente tem que criar massa muscular saudável, né? Então... eu vi um amigo meu falou assim, daqui uma semana eu vou emagrecer 2 quilos. Será que ele está preparado para perder esses 2 quilos assim, de forma repentina? Acho que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Nem o nosso psicológico. Uma boa parte da perda de peso acontece dentro da nossa cabeça também. Porque se eu continuar pensando que eu posso comer ou que eu devo agir da maneira que eu tinha no peso anterior, que eu agia no peso anterior, eu não vou conseguir manter. Então, quando a gente... são vários fatores, né? Ele tem que estar preparado, ele tem que fazer um planejamento para que essa perda de peso ela seja contínua e para que seja eficaz, porque senão depois a gente sabe que volta, né? E aí a gente não pode tomar análogo de LP1, caneta emagrecedora, pro resto da vida. E tá tendo aí vários esses medicamentos para emagrecer instantâneo, né? Muitas vezes as pessoas procuram um meio mais rápido, né? E não é o correto. Hoje não, né? O ser humano é imediatista. O ser humano é muito imediatista. A gente quer que o remédio ele faça efeito, a gente quer ver o efeito ali no espelho na semana seguinte. Nem se falou, perder 2, se for 7, então 10, melhor ainda, né? Mas é tudo um processo. Daiana, pra gente encerrar, uma dica simples que você daria para quem quer começar a cuidar melhor da saúde hoje? Alimentar-se melhor, fazer uma atividade física, ir ao médico, fazer os seus exames e, se necessário, fazer a suplementação. Porque aí a gente está cuidando de um todo. Além disso, né, cuidar aí da nossa saúde mental, cuidar dos nossos afetos, dos nossos relacionamentos, eu acho que a gente fecharia, né, um cuidado integral ali. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso episódio do Triângulo Saúde Podcast, nos canais da Web TV Triângulo, promovendo saúde por meio do conhecimento, trazendo informações para vocês. Muito obrigado, Daiane. Espero te encontrar outras vezes com mais outras informações, né? Combinado. Muito obrigado mesmo. Você que ficou conosco até agora, tá bom? Fique com a gente, vá lá também